Olá, família! Como vocês estão? Hoje no nosso Maquia e Fala Casos Criminais, também é um caso que eu estou trazendo a pedido de vocês. Hoje iremos falar sobre Natasha, que deu origem à história do livro 3096 Dias. Aí eu vou limpar antes de fazer qualquer coisa com essa aguinha de sempre. Tô gostando muito, inclusive. E começando, a Natasha, eu não vou pronunciar o sobrenome dela, gente, porque é austríaco. Mas eu vou estar deixando aí pra vocês. E ela é filha, né, de um padeiro e uma costureira. Então ela vem de uma família de origem humilde. A Natasha também era a caçula das 3 filhas que o casal tinha, e ela vivia no subúrbio de Viena com a mãe. Antes de começar a maquiagem de hoje, eu tenho que avisar vocês que ela será a maquiagem. Então vocês estão me pedindo muito pra gravar a make que eu usei, né, nos vídeos de especial de Halloween já, o dia 1 e o dia 2. Então é ela aqui que eu vou reproduzir com vocês. Outro detalhe, gente, pra ficar assim melhor, até mesmo pra vocês anotarem, caso vocês queiram, os nomes dos produtos, das maquiagens, tudo eu vou estar deixando sempre no box de informação, tá? E não mais rolando na tela, porque aí dá tempo de vocês verem com calma. Voltando, a convivência familiar, né, na casa da Natasha era bem ruim, os pais brigavam demais, e mesmo após eles terem se separado, eles não conseguiram nem manter um relacionamento assim amistoso pelos filhos. Realmente eles não conseguiam ter assim convivência. Também é importante falar para vocês que a guarda da Natasha era uma guarda compartilhada, ou seja, ela ficava um pouquinho com o pai e um pouco com a mãe. Eu tô passando primer pra já deixando hidratar a pele, porque esse primer da Bruna Tavares tem essa função, mas eu vou fazer zero a pele agora, eu vou fazer tudo no olho, e aí depois eu vou reaplicar o primer de novo. Para quem não sabe, assim, só para vocês ficarem situados na informação que eu vou dar agora, 3.096 dias, ou seja, 8 anos, foi o tempo que a Natasha ficou sequestrada, tá? Eu tô falando dessa informação antes para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Com o dedo eu vou pegar um pouquinho de corretivo e passar aqui na pálpebra, porque já disse pra vocês que hoje é maquiagem assim, maquiagem mesmo, tá? Então, se você gosta de uma make elaborada, esse vídeo é pra você. Então, eu dei a informação, né, adiantada do sequestro pra falar pra vocês que no dia que aconteceu, né, o rapto da Natasha, ela havia brigado com a sua mãe no dia anterior e no dia, né, fatídico, ela saiu de casa sem se despedir da mãe. No dia 2 de março de 1999, Natasha estava fazendo seu caminho habitual para ir para a escola. Ela havia ganhado, né, esse benefício dos pais de ir sozinha para a escola, e mal ela sabia o que ia acontecer, né? Infelizmente, a Natasha não conseguiu completar o seu trajeto e foi sequestrada. A polícia só teve conhecimento porque a mãe dela, no próprio dia, já ligou informando o desaparecimento da filha. Para dar uma seguradinha em tudo que iremos fazer, vou usar o pó solto da Visela parária dos olhos mesmo, para segurar tudinho que eu colocar aqui. O sequestro da Natasha ocorreu de uma forma com que o sequestrador agarrou ela e enfiou ela rapidamente para dentro de uma van branca. Até então, né, não sabíamos quem era tal, e eu só vou adiantar a identidade, porque aí eu consigo ficar variando para vocês sequestrador e o nome dele também, para vocês não enjoarem. Após a Natasha ter sido colocada dentro dessa van, ela foi levada para uma cidade que chama Strasshof. Eu não sei se é assim, tá, gente, a pronúncia,
mas esses nomes sim eu vou estar deixando aqui pra vocês. É uma cidadezinha que ficava a 50 quilômetros de distância de Viena, a capital da Áustria. O nome do sequestrador é Wolfgang, eu acho que é assim, e o sobrenome eu não vou nem tentar, vou estar deixando aqui também pra vocês. E na época que ele raptou a Natasha, ele tinha 44 anos. Uma observação: pela maquiagem de hoje ser muito elaborada, talvez a história acabe antes da make, mas eu acho que vocês não vão se incomodar se a gente ficar conversando depois, né? Vou fazer a base da sombra com uma corzinha que é da paleta Be Iconic da Ruby Rose. E a casa da Natasha, que foi a sua residência pelos próximos 8 anos, tinha, gente, apenas 5 metros quadrados. O local foi falado que tinha um desagradável odor, um vaso sanitário, uma beliche e uma pia para realizar todas as necessidades de higiene que ela tinha. Ou seja, vocês concluem que ela escovava o dente ali, ela se lavava ali, ela tomava banho ali, enfim. O local também não tinha luz, né, natural, luz do dia, e a única ventilação do local funcionava através de um tubo de ventilação que ficava no teto e que, por sinal, era extremamente barulhento. Mas o quarto tinha isolamento acústico, claramente para os vizinhos, né, não ouvirem nada. Vou continuar nessa paletinha da Ruby Rose. O único jeito de entrar no cativeiro da Natasha era passando pela garagem da casa. E o problema era que a porta do local ficava escondida atrás de um armário. Vocês estão vendo que eu tô passando um roxo na pálpebra. Já aviso pra vocês não se assustarem que essa maquiagem de natural, de neutra, não vai ter nada, tá, gente? Estamos no Halloween, né? No mês do Halloween. Então, estamos com uma carta de alforria para abusar, né? Como eu já adiantei pra vocês, foram 8 anos de abusos físicos, psicológicos, emocionais. O sequestrador, ele fazia um terror mesmo emocional na Natasha quase que o tempo inteiro. E falava coisas do tipo, ninguém te ama, ninguém se preocupa com você, enfim. Também, de acordo com o livro, e tem o livro, eu vou estar deixando o link para vocês aqui embaixo do livro, ela apanhou do Wolfgang cerca de 200 vezes em uma semana. E se tem esses dados, né, essas informações, porque a Natasha, ela escrevia no cativeiro, né? Então, muita coisa a gente ficou sabendo pelo livro, pelos diários dela. De vez em quando, ele obrigava a Natasha a dormir de mãos amarradas e nem preciso falar pra vocês o quanto ela foi abusada sexualmente, né? E aí a informação também que eu vou passar pra vocês agora, eu acho que foi uma tática de sobrevivência dela, e isso também é muito comum. Ela resolveu parar de bater de frente com o Wolfgang e começou a tentar ganhar a confiança dele. É uma coisa muito difícil, mas muito inteligente, né, gente? Porque quem está no poder da situação, do local e dela, era ele. Que adiantar ela ficar batendo de frente, né? Conquistando a confiança dele, a Natasha conseguiu algumas regalias, como sair da casa de vez em quando para fazer afazeres domésticos e algumas reformas na casa. Um segredo, gente, aqui da maquiagem, aliás, de uma maquiagem escura no geral, é que as sombras, né, fortes, você tem que esfumar muito. Uma, para elas não ficarem marcadas, né, exatamente, se essa não for sua intenção, claro, né? E para você conseguir fazer o mix de cores que eu vou fazer. Então, sem preguiça e esfuma bastante.
Vou agora para a paletinha da Ruby Kiss by Kiss, a Amethyst. Vou usar um roxinho. A maquiagem de hoje vai ser pautada no roxo, tá, gente? A Natasha também, ela ficava constantemente nua ou seminua o tempo inteiro, porque assim ela não tentaria escapar. E com o tempo, o Wolfgang, ele ficou ousado e resolvia levar a Natasha às vezes para esquiar ou andar pela cidade. Eu acho impressionante a naturalidade que essas pessoas que fazem isso têm, tipo assim, sequestrou uma pessoa, vou levar ela para esquiar. Tipo, é óbvio, eu acho que isso acontecia principalmente antes deles saírem. Ele ameaçava ela constantemente caso ela tentasse fugir. É claro que isso ia acontecer, né, gente? Imagina, ela tá lá, sei lá, esquiando com um monte de gente. Era só ela gritar, né, pedir ajuda, que ele falava que ia tentar matar ela. Como eu sempre falo pra vocês, não se preocupem em ultrapassar essa linha, nem nada, porque como a gente não fez a pele, não tem problema nenhum. A base, o corretivo, a gente acerta tudo depois. No dia 23 de agosto de 2005, no diário da Natasha, ela registrou a seguinte situação. Ela levou cerca de 60 tapas no rosto, 10 a 15 socos na cabeça, que inclusive a deixaram com náusea, um soco com toda a força do Wolfgang na orelha direita dela, tanto que ela fala que a orelha dela ficou preta. Ela também foi estrangulada e foi golpeada com um soco no queixo que fez a mandíbula dela estalar. Estarei na mesma paleta, mas irei mudar o tom de roxo. Essa paleta, só para vocês verem, é a base, né, de tons de roxo. Natasha continua falando, né, no seu diário, falando que também tomou socos no cóccix, na costela, entre os seios e na coluna. Ela levou golpes de vassoura no cotovelo esquerdo e também no braço, que, segundo ela, inclusive deixaram um hematoma preto amarronzado. E também apanhou de vassoura no pulso esquerdo. Percebam que é bem detalhado, né? Acho que é muito difícil uma pessoa conseguir inventar uma agressão. E eu tô falando inventar porque vocês vão entender. Muita gente duvidou de muita coisa da Natasha lá na frente. Para finalizar esse registro, ela falou que levou 4 socos no olho que a fizeram enxergar uma luz azul. Ela coloca "e muito mais" e fecha as aspas. Após a mãe da Natasha, né, ligar para a polícia relatando o desaparecimento da menina, a polícia iniciou as buscas imediatamente. Foram usados, né, sabe aqueles pastores alemão da polícia para farejar o caminho que ela tinha feito, mas ninguém achou vestígio de nada. E de início, a polícia já tratou o caso como uma hipótese de sequestro. Sendo assim, inúmeras pessoas, né, foram interrogadas, tanto no quesito testemunha como no quesito suspeito. É paciência, viu? Eu entendo porque muita gente não gosta de fazer make elaborada, porque tem que ter paciência. Algumas paletas só que conseguem te entregar a cor na primeira pincelada, outras você tem que, né, ficar lá passando, e além do mais, vocês podem ver que eu tô fazendo meio que um degradê, né? Então tem que ter mais paciência ainda. E nesse meio tempo aí da polícia investigar, procurar e tudo mais, uma menina, possivelmente aluna da mesma escola da Natasha, deu uma informação de extrema importância. Essa menina falou para a polícia que viu a Amanda sendo, né, raptada e colocada à força dentro de uma van branca. Vou agora pro canto interno do olho e vou usar um rosinha da mesma paleta. E aí, vocês querem ficar de cara com uma informação? A polícia chegou a interrogar o Wolfgang. Isso mesmo que vocês ouviram. Na verdade, a investigação
passou assim com quase todo mundo que tinha uma van branca, né? E o Wolfgang tinha claramente, mas ele era assim muito habilidoso, parece, em mentir e conseguiu se safar de ser até um suspeito. E ele falou para as autoridades que a van, né, branca dele estava sendo utilizada para transportar materiais de construção. A polícia chegou a checar, gente, cerca de 700 vans brancas. Com isso, conclui-se que mais ou menos 700 pessoas foram interrogadas. Eu vou pegar um pincelzinho agora, ele não tem cor nenhuma, apenas para não deixar tão assim marcado essa sombra aqui de cima. E agora vamos de brilho, inclusive roxo também. Ele é um pouquinho mais fino e solto, então se você puder molhar em algum lugar, algum sprayzinho de fixador de maquiagem, ajuda na aplicação. Um francês chamado Michael chegou a ser o alvo das investigações. Isso porque havia sido condenado pelo mesmo tipo de crime que estava ocorrendo com a Natasha. Só que a polícia não tinha nenhuma prova concreta contra ele, né? E ele acabou deixando de ser um suspeito do caso. Gente, sem medo, hein? Maquiagem de Halloween tá aí pra abusar. Lá na frente, né, depois que a Natasha conseguiu se livrar, e eu vou contar pra vocês como, ela disse que achava que o Wolfgang tinha sequestrado ela para ela realizar tarefas domésticas, mas nunca ninguém soube, né, descobrir o motivo do rapto da Natasha. Iremos para uma parte muito delicada e agora, por ser principalmente maquiagem escura, eu não posso errar de jeito nenhum. E também já tem vários vídeos mostrando pra vocês como eu faço meu delineado. Então, eu já volto. Voltei. Tenso, gente, tenso com maquiagem escura, dá um medinho de errar. Iremos semi-finalizar o olho, e a gente não vai finalizar de fato, porque aí eu vou precisar fazer a pele para os detalhezinhos que eu quero fazer por último, tá? Vou usar uma máscara nova aqui, que as minhas... Foi acho que umas 4 máscaras de cílio pro lixo, porque tinham acabado. Essa aqui é a The Falsies Lash Lift, da Maybelline New York. O sequestrador, né, o Wolfgang, ele estava acima de qualquer suspeita de fato. Ele era um austríaco e filho único. Profissionalmente, ele trabalhava como técnico em comunicações e, por sinal, trabalhou muito tempo na Siemens, sabe? A famosa Siemens. Porém, na época que ele sequestrou a Natasha, ele trabalhava de autônomo fazendo reformas nas casas. Ele morava sozinho e, inclusive, uma curiosidade, que a casa do Wolfgang ficava a apenas 30 minutos de onde Natasha morava com a sua mãe. A casa foi construída pelo avô do Wolfgang após a Segunda Guerra Mundial e, por esse motivo, o local tinha um quarto antibombas. Adivinha? Adivinha se essa não era a acomodação da Natasha? Exato, foi este cômodo antibombas que o avô dele fez, que o Wolfgang reformou e fez, né, toda a reforma para se tornar o cativeiro da Natasha. De praxe, vou misturar com a daqui com Milano, que vocês vão ouvir eu falar até realmente eu não conseguir tirar mais nada dessa máscara. Voltando à nossa história, um fato, assim, bizarro e curioso é que durante todo o tempo que a Natasha estava sequestrada lá, estava mantida em cárcere na casa, o Wolfgang, ele recebia as visitas da sua mãe e da sua avó, tipo, rotineiramente, e tava lá, tudo bem, tem alguém sequestrado na casa e ele recebia a visita da família. A Natasha falou posteriormente que o Wolfgang, ele tinha um humor que era muito, assim, oscilava demais, sabe? Ele dava presentes pra ela no Natal e no aniversário dela, e assim, na mesma semana e de uma hora pra outra, ele espancava ela de forma brutal. Como após este vídeo
eu ainda irei gravar mais 5. A gente abusa no primer pra fixar tudo que é possível. No dia 23 de agosto de 2006, Natasha aproveitou a primeira e única oportunidade que o Wolfgang deu para ela e ela conseguiu fugir. Vou usar esse corretivo que vocês já sabem, da Maybelline. E o que rolou? Como foi, né, essa chance? O Wolfgang, ele tava limpando o carro, lavando tal, e pediu pra Natasha passar aspirador de pó no automóvel. Só que aí ele recebeu uma ligação e foi atender essa ligação, ficou distraído e no filme, tem um filme também, ele até sai pra falar assim por causa do barulho do aspirador. E aí, quando a Natasha se toca, né, que tipo assim, que ela pode sair correndo, ela olha, tal, não sei o quê, ela deixa o aspirador de pó ligado e foge. Corre, 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 e ela acaba parando depois de um tempo, batendo na porta de uma senhora, que graças a Deus deixou ela entrar e chamaram a polícia imediatamente. Também passei corretivo aqui numa espinhazinha que resolveu nascer. Vocês sabem que eu gosto de espalhar com a esponja, mas como eu preciso de uma maquiagem consistente, uma maquiagem forte, então mentalizem aí, né, na cabeça de vocês que a intenção não é ficar natural hoje, tá, gente? E também precisa aguentar pelo menos mais de umas 5 horas de gravação. Então, eu vou usar o pincelzinho língua de gato e vou ficar batendo eternamente até todo esse corretivo espalhar. E também, aqui uma coisa aleatória, com esse especial de Halloween que eu inventei fazer, eu tô descansando o total de 0. Então, eu ando com uma olheira enorme e uma cara de cansada. Com isso, eu vou construindo várias camadas de corretivo até tampar tudo, porque tá complicado. Santo corretivo, né, gente? Pelo amor. Voltando pra nossa história, eu dei uma adiantadinha pra gente conseguir quase terminar junto, né, a maquiagem e a história. O Wolfgang, se eu não me engano, gente, foi após 8 horas que a Natasha fugiu e avisou as autoridades e tudo mais, que ele tirou a própria vida. Ele se jogou em frente a um trem e, com isso, não foi preso, nem julgado, nem condenado. Nunca diga nunca, né? Pelo especial de Halloween e tudo mais, eu estava procurando uma base, né? Porque, gente, não adianta. É Halloween, a gente não fica fantasiado, é tudo muito, né? Então, eu vi essa base da Nina Secrets, que tava na promoção. E eu falei, vou testar, porque não tava cara, se eu não me engano, na promoção eu paguei R$33, gente, o preço de uma da Vult. E tem ácido hialurônico, chama Hydra Glow. Falei, vou tentar e tudo mais. Gente, eu usei ontem. Eu simplesmente estou enlouquecida com essa base num nível que eu vou querer usar ela, assim, diariamente. Como que eu vou explicar pra vocês? Ela tem uma cobertura muito boa, mas não é reboco, e a durabilidade dela na pele é surreal. Se você me acompanha no Instagram do Operandi, eu posto, tipo assim, muitos stories durante o dia. Ontem eu mostrei os primeiros dias do especial de Halloween pra gravar tudo. Eu juro, podem perguntar pra quem viu os stories do Operandi ontem. Eu me maquiei, eu terminei minha maquiagem, na verdade, 10:45 da tarde. Eu retirei todo o reboco, retirei tudo, era 1h da manhã. E eu mostrei nos stories, sem filtro, como a minha maquiagem tava. Então, assim, é uma propaganda gigantesca pra uma base? Mas eu tenho que falar pra vocês que realmente vale a pena. Se você, principalmente, não gosta de base e não gosta de coisa reboco, testa ela depois e me fala. Eu vou usar esponjinha mesmo. E, gente, a Natasha conseguiu fugir, né, tudo mais, foi socorrida. Ela teve que reconstruir, né, a relação dela com a família, porque vocês imaginem ficar 8 anos sequestrada. Na verdade, eu não consigo nem imaginar isso, porque eu não sei. Nossa, que Deus sempre me proteja de uma catástrofe dessa. Mas, vocês imaginem que você perde
todo laço. Você, na verdade, você não conhece nem direito, né, os seus pais mais. Então, tanto o pai e a mãe dela, como a Natasha, tiveram que ter muita paciência, com tudo nessa recuperação e retomada da vida dela. Aí começamos com a polêmica, porque ela deu muitas entrevistas na época, muitas mesmo, gente. E ela falou que o Wolfgang, ele era um homem totalmente perturbado, não tinha uma mentalidade sã, mas que apesar de tudo, ela não conseguiu comemorar e ficar feliz com a morte dele. E aí começou os burburinhos, né? Começou todo mundo falar que a Natasha tinha síndrome de Estocolmo. Essa síndrome é quando a pessoa sequestrada cria um laço afetivo, seja de pai, seja de mãe, seja de namorado, enfim. Cria uma empatia com o seu sequestrador. Mas também, pessoas especializadas, né, nesse assunto tal, depois de algum tempo falaram que não, que a Natasha, ela não sofria de síndrome de Estocolmo. E, gente, posso falar pra vocês? Eu também acho que não, porque vamos pensar aqui com a tia. Vocês imaginem ficar 8 anos sequestrada e 8 anos, ou seja, quase uma década, você tendo contato apenas com essa pessoa que fornecia a sua alimentação, essa pessoa que permitia que você tomava banho ou não, essa pessoa que avaliava a sua saúde, enfim. Vocês imaginem isso, e tem um detalhe muito grande, né? Isso aconteceu quando a Natasha era criança. A formação da personalidade, do caráter, é muito presente na idade que ela foi raptada. Então, ela meio que assim, cara, foi um homem que cuidou de mim, cuidou muito, entre aspas, durante quase 10 anos, né? Querendo ou não, vocês conseguem entender como isso é difícil? Como não dá pra julgar ela e também é bizarro entender a reação dela com a morte dele? Ela, inclusive, visitou por muito tempo a casa, né, que foi o seu cárcere, e ela falava que ela sabia que isso era uma coisa mórbida, mas que ela fazia mesmo assim. Mas isso não foi nada, gente, porque a Natasha também reivindicou a posse da casa, né, para ela. Ela pediu ao Estado que a casa fosse concedida a ela. E eles acataram esse pedido da Natasha para ela ser a proprietária da residência, e ela começou a arcar com os custos do local e também com a limpeza, enfim, ela manteve realmente em ordem aonde foi a sua casa barra cárcere por quase 10 anos. Eu não sei se vocês conseguem perceber o quanto essa base, ela calça na pele. Sério, gente, é uma coisa assim perfeita. Ela não craquela, e tá calor. Eu tô inclusive suando com uma ring light na minha cara. E olha, invistam nessa base que na verdade, cara, é muito acessível, porque olha, vocês não vão se arrepender. Vou com o pó de sempre, sem novidades, e dessa vez eu vou com um pincel pra dar um ar mais naturalizado na pele com base do que a esponja. Voltando a praticamente o final da história de hoje, a Natasha ainda revelou que ela chegou a visitar o corpo do Wolfgang no necrotério. Olha, eu quero falar uma coisa. Provavelmente ela nunca vai ver, não me importo. Mas, Nina, você está de parabéns nessa sua linha e principalmente na base. Arrasou! Irei também colocar um pouquinho do pó translúcido mate da Quem Disse Berenice para segurar realmente tudo, gente, porque tá muito calor. E agora eu vou voltar com os retoques que não dava pra fazer sem a pele pronta. E esses retoques serão aqui no cantinho o rosa e embaixo eu vou passar o roxo. A Natasha chegou a ter o seu próprio programa de entrevista na TV austríaca. Menina, ficou importante. E após, né, 4 anos da fuga
do seu sequestro, ela finalmente terminou seus estudos. Foi aí também que ela publicou o primeiro livro, que chama 3.096 Dias de Cativeiro. Vou passar um cajalzinho na linha de baixo marrom. E aí, para isso, sim, eu tenho que usar isso aqui, senão meus dedos vão ficar marcados na pele e não queremos isso. A Natasha, após o lançamento do seu primeiro livro, né, que foi o 3.096 Dias, depois de um tempo ela lançou o seu segundo, que chama 10 Anos de Liberdade, onde ela conta como foi retomar a vida, na verdade, como que tudo ficou após o crime, né? A Natasha ganhou, sim, muita grana com tudo, com os livros, mas nada ela ficou para ela mesma, ela doou todo esse dinheiro para caridade. Nas últimas notícias que se tem dela, ela dedica o seu tempo à pintura, a estudar fotografia e a cuidar de plantinhas. Eu tinha certeza que eu ia terminar o caso antes da maquiagem de hoje. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a síndrome de Estocolmo e se, na minha opinião, opinião da Maiara, que não é psiquiatra, não é psicóloga, acha. E tô usando o Brow Shape de sempre, da Bruna Tavares. Já fiz a sobrancelha pra dar uma adiantadinha. E eu tô usando agora esse Brow Fix, que é também da Bruna Tavares, acho que é a mesma... Na verdade, é um combinho, né? Ele é como se fosse um rímel, só que é para as sobrancelhas para deixar ela fixadinha. Não acredito que a Natasha tenha síndrome de Estocolmo. Por que que, na minha visão, rolou todo esse apego? Aliás, por que que ela não conseguiu ficar feliz com a morte dele? Chegou a visitar o corpo, enfim. Ele sequestrou ela, gente, numa idade muito crucial, né? Como eu já falo aqui pra vocês há muito tempo, a idade da formação de opinião, da formação de caráter, a época que você aprende o significado de carinho, afeto, amor, respeito, enfim, é quando realmente tá se formando toda a sua personalidade, todas as suas referências. Vou vir com o contorno de sempre, lembrando que eu vou estar deixando tudo certinho na descrição pra vocês. Então, é por isso que eu acho que rolou, né, todo esse sentimento dela com ele. Não é necessariamente que ela amava o Wolfgang, né, nem nada. Acredito que é porque ela, sei lá, gente, devia ter uma referência de, pô, foi a pessoa basicamente que me criou, né? Porque 8 anos é bizarro, né? Então, acho que meio que inevitável. E os pais dela, eu fiquei muito triste lendo a relação familiar deles, sabe? Era muito vazia. Bora de iluminador também, da Bruna, Mirror Glass. Que, gente, na câmera, nas filmagens, tá todo mundo falando. Iluminador igual a esse é difícil. Hoje, no blush, eu vou vir com uma misturinha, na verdade, que vai ser o Noronha de sempre e esse Melon Pop da Ruby Kiss by Kiss. Essa cor é a Rose Pop, tá? Ele serve tanto pra fazer blush como nos lábios. E eu preciso de um tom bem fechado pra ornar com essa sombra, então não pode ser um blush rosado nem nada. E eles têm um tomzinho assim mais próximo, mais pro marrom. Vocês vão me perguntar se eu já li o livro. Eu comecei a ler, sim, só que aí eu parei. Se eu não me engano, foi numa época que o Operandi nasceu e eu tinha que me dedicar a outras coisas. E também, na época que eu comecei a ler ele era e-book. E já falei aqui pra vocês 1000 vezes, gosto do Kindle pra viajar, tal, e quando são livros assim que ou não tem na versão física, ou que eu não faço, nossa, mega questão de ter ele, né? Mas nos casos de livro de true crime, enfim, gente, eu sempre quero ter na minha estante. Então,
Ainda mais agora que eu estudei sobre o caso e tal, eu vou adquirir os dois, né? O que ela conta a vida, né, após o crime e o 3.096 dias. Também outra coisinha nova é o Filler Prime da Mari Saad, né, que prepara os lábios para receber o batom, seja lá o que for. O cheiro, eu detestei, me lembra gelol. E a textura é uma água, tá? Eu sei que a intenção é essa, que não vai ficar nenhum brilho e tal. Só que o cheiro, nossa, me incomoda demais. E a textura também, não sei. Porém, de fato, tenho que falar pra vocês que passar ele antes do batom, antes de seja lá o que for que você for usar, realmente dá uma diferenciada no aspecto. Irei ousar muito nessa maquiagem e vou passar o Instigator da MAC. Gente, que maquiagem Halloween ousada! Eu tenho essa cor faz tempo, eu gosto dela. É que eu me estranho porque eu não uso, gente, batom escuro nunca na vida. Mas Halloween é uma vez no ano. Então, bora. Eu não vou gravar todos os vídeos com esse batom, porque até eu vou ficar assim, mas até que combinou, né? E vou passar por cima o Power Lips, o efeito plump da Visela. E aí, galera, aprovada nossa make de Halloween. Eu gostei, e gostei com batom, eu achei que ficou bem legal, mas eu vou ficar alternando. Mas, gente, eu nunca uso, né? Então, vamos usar e abusar no Halloween. O Maqui Fala de hoje eu sei que foi gigantesco, mas é porque vocês viram que a maquiagem não é tão rapidinha de fazer. Mas eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. E se você ficou, comenta aqui. Vamos falar uma palavra só pra quem realmente ficar até aqui. Quem realmente assistiu tudo, comenta Halloween do Operandi, que eu vou saber que você realmente assistiu tudo. Por favor, não saia daqui sem curtir esse vídeo, é muito importante pro canal e também pro YouTube entender que você está gostando do conteúdo do Operandi. Caso você não seja inscrito, vou falar todos os vídeos, aguente, mas é pra vocês não esquecerem. Se inscreva aqui embaixo e nos recomende para todo mundo que você sabe que gosta do assunto de crime, terror, psicopatia. Chama geral para nossa comunidade True Crime. E se você estiver disposto a dar um plus aqui nos nossos vídeos, compartilhe ele também. Mais uma vez, minha imensa gratidão se você ficou comigo até o final. Eu fico por aqui. Um enorme beijo, um grande abraço. Feliz Halloween! E se cuidem!